Senhor Jesus a todos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para discorrer nas palavras que estão escritas no livro do Apocalipse. Livro esse que revela acontecimentos, revela a vontade de Deus, revela a direção de Deus, revela a principal parte da escatologia bíblica. E é a respeito disso que bolamos todo esse conteúdo para compartilhar com os irmãos. Já anunciamos através do capítulo 1 do Apocalipse e hoje viemos dar continuidade nas cartas que João revela através do Espírito, de revelações de Deus para ele as passa para as igrejas, orientações, instruções, para as 7 igrejas que estão na região que a Bíblia chama de a Ásia Menor, que hoje sabemos que fica ali onde é a atual Turquia. Então, o capítulo 2 do Apocalipse inicia para a igreja de Éfeso, é uma carta direcionada a essa igreja. Éfeso é uma ilha cercada por outras ilhas, é um ponto comercial, é um lugar de comércio fluido, de extremo comércio. Ali era a passagem de várias rotas e, principalmente, era a poucos quilômetros de distância, uma distância bem curta, de onde estava localizado a ilha de Patmos, ou seja, do cárcere aonde João estava quando recebeu a revelação. Então, justamente a Éfeso, a igreja que está em Éfeso, foi direcionada essa primeira carta. E a carta diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Esse ao anjo, nos nossos dias, tem causado várias e várias turbulências no meio da igreja, no meio eclesiástico. Por quê? Porque muitos homens de má índole, de má fé, se apropriam, porque sabe que a tradução aqui, nesse momento da escritura, que se trata do anjo, está sendo relacionado ao líder, ao pastor. Então muitos se colocam nesse lugar, se dizendo o anjo da igreja. Mas aqui Deus, através do apóstolo, está fazendo um jogo gramatical, apenas uma figura de linguagem. Então ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas são as palavras daquele que tem as 7 igrejas, as 7 estrelas e os 7 candelabros na mão. Isso se trata, revela da intimidade de Deus, da onipresença de Deus entre as estrelas, que são os pastores, que são os anjos, e os candelabros, que são as próprias instituições, os lugares, o lugar físico, a igreja física. Então Deus está mostrando aqui da sua onipotência, um dos atributos incomunicáveis de Deus, que ele tem ciência, que ele tem poder, que ele tem a presença dele em todos esses ambientes. O verso 2 diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho. Ele sabe que mesmo dentro das falhas que certamente ocorria ali, Deus tem conhecimento de todas elas. E principalmente, ele tem conhecimento do trabalho. Ele aqui, a expressão aqui é trabalho duro, é esforço. Éfeso tem essa característica. E talvez esse seja o grande problema dela, da dedicação, da sua aplicação nesse trabalho. Em todo esse esforço que a palavra diz árduo. E na sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Perceba que aqui não é só o labor diário, rotineiro, de comércio, mas também no campo espiritual,
no campo religioso. Eles não toleram aqueles que são maus, que têm traços de maldade. Aqueles que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, aqueles que querem enganar. Então, Éfeso se manteve perseverante e resistente a tudo isso. Porém, existe um mal feito de Éfeso. Porém, existe uma reclamação em Éfeso. Ele diz no verso 4, contra você, porém, tenho isto, que abandonaram o primeiro amor. E isso, de fato, é gravíssimo, porque sem amor não é impossível se aproximar de Deus, é impossível ter um relacionamento sadio com Deus, é impossível ser a menina dos olhos de Deus. O crente, de maneira nenhuma, pode se dar esse luxo de perder esse primeiro amor. E o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3 e no verso 5, que tem como título O Dia do Senhor, que é um tempo escatológico, ele diz no verso 5, mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra, esta formada da água e pela água. Ou seja, tem logo de cara que as pessoas se esqueceram. E ele usa a palavra deliberadamente. Ele diz, de bom grado, de coração aberto, vocês se esqueceram. Talvez Éfeso não foi dessa forma. Talvez sufocado pelo ritmo do dia a dia, pelo ritmo e as obrigações do dia a dia. Talvez você seja como os Éfesos do tempo bíblico, que tem obrigações a serem cumpridas, compromissos a serem cumpridos, você tem metas estabelecidas, você tem objetivos a serem alcançados, e tudo isso foi sufocando, vai sufocando a tua fé. Você talvez chegue em casa de um dia corrido e está cansado, extremamente cansado, e não tem mais aquele ânimo, aquele gás de ir para a igreja, de ir para um culto, cultuar, exaltar, entoar louvores ao Deus Altíssimo. A ti eu cito as palavras que Deus deu a João para a igreja de Éfeso. Contra ti tenho que perdestes, que abandonastes, que deixaste para trás o primeiro amor. Então, abre teus olhos. Há uma instrução no texto para que você volte para trás e encontre esse primeiro amor. Reacenda essa chama uma vez esquecida. É essa a instrução de Deus a Éfeso. Ele continua dizendo, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Isso aqui é uma questão seríssima. Lembre-se que o candelabro é a igreja. Você ficará só, sem o apoio do seu irmão, sem o apoio dos seus pastores, sem o apoio da igreja, da instituição de Deus, da noiva, e ficará só, porque o Senhor vai tirá-la. Chegará um fim onde tudo será findado, será separado, assim como está em Mateus 25, ele separará bodes de ovelhas. É como os evangelhos vão dizer que será separado joio de trigo. Você será separado da noiva, da igreja. Então, volte, procure o seu primeiro amor. Há também uma carta para a igreja de Esmirna. Essa não pecou, essa não vacilou. Ela diz, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que morreu e tornou-se a viver. Conheça as tuas aflições e a tua pobreza, mas veja o que é rico. Perceba que para a igreja que ainda vai vir, que se achava rica, o Senhor está dizendo que é pobre, mas para Esmirna, ela se coloca no lugar de alguém que é pobre. Porém, a palavra do Senhor é, mas tu é rica. A pobreza
natural é o acúmulo, pode-se viver o acúmulo das riquezas espirituais. Porque foi o Senhor que disse, aquele que perde ganha. Perceba, Mateus 25, quando fala do rico e do Lázaro. Foi o pobre, aquele que vivia em extrema pobreza, que herdou o seio de Abraão. E o rico, as chamas do sofrimento eterno. Então, não se entristeça se você hoje está manifestado a tristeza de um tempo de pobreza, de aflição. Porque o Senhor está dizendo para ti, tu és rica, tu és abastada, eu tenho algo para ti, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, porque sempre tem um rico, sempre tem alguém poderoso que blasfema, que pragueja, que te maldiz. Mas o Senhor está dizendo outro atributo incomunicável de Deus, ele aplicando no texto. Sei as blasfêmias, conheço, tenho visto as blasfêmias daqueles que se dizem judeus, porém são sinagogas de Satanás. Eles estão infiltrados, eles são joio, eles são a parte podre do cesto de frutas. Eles existem, eles são reais, eles convivem conosco, eles estão próximo de cada um de nós. Mas não deixe ser afligido. Não tenha medo do que está prestes a acontecer, está prestes a sofrer. O sofrimento é real, mas o Senhor disse que ele é por pequeno tempo. Sofrerão perseguições durante 10 dias. Sejam fiel até a morte. Não desista. Sejam fiel até a morte, a palavra do Senhor. E eu lhes darei a coroa da vida. Olhe Paulo. Paulo está em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do 7. Lá no verso 8 ele diz, a mim está reservada a coroa da vida. O Senhor tem proposto isso para cada igreja. Para cada igreja, ele termina a escritura dizendo, aquele que tem ouvidos ouça, e ali tem um benefício. Para Éfeso, ele diz, a quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. E ouvir é diferente de escutar. Escutar é um barulho indecifrável, é um barulho que atormenta, que incomoda. Ouvir é perceptivo, é comunicativo, e ouvir dá sentido de, se eu ouvir, eu tenho a obrigação agora de obedecer. É isso que o Espírito está dizendo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida, aquela árvore que foi nos tirada lá do jardim. Isso é para a igreja de Éfeso, aquela que abandonou o primeiro amor e consegue se arrepender. Para Esmirna, a segunda, ele diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Que maravilhoso! Perceba que, desculpa, Apocalipse 20 vai falar da segunda morte. E será terrível. Porém, o Senhor está dizendo, de modo algum, você passará pela segunda morte. A terceira carta para Pérgamo, eu vou acelerar um pouco, porque nosso tempo é pouco. Sei da espada afiada de 2 gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Satanás estava entronado ali dentro. Quando o Senhor se irrita, que estão fazendo da casa do Senhor comércio e casa de cambista, pode se aproximar desse texto. Em Pérgamo foi levantado uma torre, uma imagem, uma escultura de Zeus. O Senhor está dizendo, ali está o trono de Satanás, na imagem, no ídolo, nas suas práticas pecaminosas. O Senhor está limpando a igreja. Desde os evangelhos, o Senhor está limpando a igreja. Tire essa imagem de dentro do teu convívio.
Elimine todo o comércio, não faça da casa do Senhor comércio. É isto que está dito para Pérgamo. Ele termina dizendo no verso 16, portanto, arrependa-se. Toda a carta é um chamado ao arrependimento. Arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que não se arrependem se fazem inimigos do Senhor e estão contra Ele e batalharão com Ele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que se manter fiel, firme, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Isso diz sobre a intimidade. Só o Senhor te conhecerá. Desde as tuas entranhas, do mais íntimo. O salmista no Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmista também está dizendo que o Senhor viu ele no ventre da mãe dele ainda sem forma, informe. Jeremias vai dizer que desde o ventre da sua mãe o Senhor tinha me escolhido. Aqui está manifestada essa intimidade, esse conhecimento, esse relacionamento entre ti e teu Deus. Ele te conhece. Ele te conhece, ele vai provar nesse dia que ele te conhece. Ele diz: também lhe darei apenas por aquele que o recebe. Isaías 62 e 2 diz. Isaías 62 e 2. Vamos ler para não ficar apenas nas minhas palavras. Isaías 62 e 2 diz: as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Meu Deus do céu, que promessa maravilhosa, que promessa encantadora. Essa promessa já é por si só suficiente. Se você se faz fraco, seja forte na esperança dessa promessa, da intimidade do Senhor a ponto de Ele te dar um nome que só Ele e você conhecerá. Então, meu amigo, se faça forte. A igreja que está em Tiatira, ele diz: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Fala sobre a onisciência do Senhor, o conhecimento dele, sobre a pureza dos seus caminhos, os pés de um material nobre, que reluz, que brilha. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé. O que você está fazendo mais agora do que no princípio? Olha, ela está numa constante evolução. É esse o nosso chamado. Você começou firme, você começou evangelizando, você começou pregando, você começou se emocionando. Continue, meu irmão. Aumente a sua pureza, aumente, multiplique a sua fé. Continue. O verso 20 ele diz: no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel. Você ainda não é capaz de rejeitar Jezabel, as doutrinas de Jezabel, as prostituições de Jezabel, os manares que ela ainda te oferece. Contra ti tenho uma reclamação, uma queixa. Entenda, meu irmão, que o livro do profeta Oséias, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz: contra ti, ó nação, tem uma queixa, tem uma contenda. Ele diz que ali não há conhecimento.
e nem amor por Deus, porque é isso que as práticas de Jezabel vão provocar no coração daqueles que a seguem. Então contra ti tenho que tu ainda se relaciona com esse tipo de gente. Ele diz no verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependa. O Senhor é bondoso, Ele te espera. Ele espera teu arrependimento. Se arrependa, meu irmão. Ele continua dizendo, se arrependa da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Ela rejeita. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Sempre o adultério. O adultério é separação, é traição, é rejeição, é quebra de aliança. Adultério é a mesma palavra para apostatar, apostasia, quem se separa, quem deixa para trás, quem deixa de lado, quem trocou. Tiago 4:4 diz, adúlteros, não sabeis que a amizade, a escolha pelo mundo é inimizade contra Deus. Arrependa-se, meu irmão, enquanto é tempo. Você pode me perguntar por que está dito no verso 26, 2 e 26 diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. É isso que o Senhor tem para ti, meu irmão, para mim, diante dos nossos arrependimentos. Ele está dizendo, e fazer a minha vontade. João 14, e a partir do 21 diz, aquele que guarda os meus mandamentos e os pratica, fazer a vontade e os pratica. O Senhor diz que ele virá com o Pai e fará morada naquele que o faz. Aqui o Senhor está dizendo, te darei um cetro, te darei governo. Tu governarás com o Senhor. Está aqui o texto dizendo, Apocalipse 19, a partir do 8, se eu me falha a memória, diz que ele naquele dia virá com uma faixa e na sua coxa está dizendo que ele é rei de reis e senhor de senhores. Por quê? Porque junto contigo ele governará, só que ele é o grande rei. Sobre nós que governaremos. Por quê? Porque nos arrependeremos. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Como um antigo pregador, em seus tempos de glória, reaja. Não se esfrie, meu irmão. Não se esfrie. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, diz o Senhor. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela diz, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Isso, não sei para você, mas é de extrema tristeza. Alguém que pensa que está vivo, mas está morto. João 3, e verso 18 diz que aquele que crê está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. A condenação de Deus é morte. É a primeira e a segunda morte que está descrita em Apocalipse 20. Ele diz, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que horas virei contra você. Será pego de surpresa. Como diz o mundo, com as calças na mão, despreparado, desprevenido. Alerte-se, meu irmão. Corra, que ainda há tempo. Está terminando a igreja de Filadélfia. Estas palavras daquele que é santo e verdadeiro. Meu Deus do céu. Santo, kadosh, incomum. Não há nada, absolutamente nada igual, tão belo,
perfeito, simétrico como Deus. Ele é santo e é verdadeiro. João 10:10 diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. Ele é o único. Só existe vida nele. Então ele continua dizendo no verso 8, conheça as suas obras. Será que você pode falar como Paulo? Será que eu poderia falar como Paulo em 2 Timóteo 4:7? Combati o bom combate, segui a carreira e no fim guardei a fé. Estou sendo entregue agora por conta de toda a minha carreira, de toda a minha fé, de todas as minhas obras. Estou sendo agora ofertado como oferta de libação. Ele está indo pro abate, para ser decapitado. E diante da morte, ele está dizendo, sabe por que eu não me entristeço? O texto continua e ele mostra por que ele não está com medo, por que ele não foge, por que ele não nega o Cristo. Porque ele diz, porque a mim está proposto a coroa da vida eterna. Eterna. Não é por um ano, não é por 4 anos, não, é eternamente. Então ele diz, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém fecha. Ninguém pode fechar. O 9 diz, veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. Ou seja, são os teus inimigos que te perseguem. E que dizem judeus e não são. Mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Sabe o que ele está dizendo? Ele está repetindo o que ele disse para Davi no Salmo 23:5. Ele diz que para ti preparareis um banquete e tu se assentará e tomará proveito desse banquete. Para quê? Para que os teus inimigos vejam. Olha o que o Senhor está dizendo. Os teus inimigos, aqueles que te perseguem, as sinagogas de Satanás, se prostrarão diante daquele que, quem tem ouvidos ouça, que obedece, que se arrepende. Eu quero terminar, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então a última é Laodiceia, a polêmica Laodiceia. Uma igreja que tinha tudo, absolutamente tudo. E você pode perguntar, e por que ela tinha tudo e era tão morna, e era tão desprezível a ponto do Senhor dizer que está a ponto de provocá-la? Por que ela tinha tudo? Asaf teve essa dúvida. Salmo 73 fala que Asaf olha e vê o ímpio prosperando. Porém, o Evangelho de Lucas diz que o sol nasce e se põe para justos e injustos. A chuva cai para justos e injustos. Ezequiel 3 diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. É por isso que aconteceu isso com Laodiceia. É por isso que Asaf viu o ímpio prosperando. É por isso que você vê seu vizinho ímpio trocando de carro todo ano, entrando e saindo com joias e gozando de vários benefícios. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se regenere. Sabe o que aqui diz em Isaías 55 e no 8? Ele diz, deixe o ímpio e o perverso o seu caminho mau, se arrependa. Eu quero finalizar aqui sabendo que você tem uma oportunidade segundo as Escrituras. Desde o primeiro capítulo, dissemos que aqui a gente não nos apegaríamos em termos teológicos, em grandes histórias, na historicidade do texto, mas no que realmente ela tem que fazer sentido para ti. Ela tem que mover teu coração para o arrependimento. É isso o chamado que existe em Apocalipse. Chamar um arrependimento enquanto há tempo.
Você vai ver durante o decorrer dos capítulos que o Senhor constantemente está mais uma vez nos chamando ao arrependimento. Isso já foi desde os profetas, desde a lei. Passou pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos evangelhos, pelas cartas paulinas, joaninas, de Pedro, pelas epístolas de Tiago, de Judas, ao livro dos Hebreus, Filemão. Todos eles foram chamados para arrependimento. E agora, por fim, no livro das revelações, o Senhor te chama. O último chamado. É o fim. Arrependa-se. E não apenas arrependa-se. Ele não te chama apenas para ser salvo. Ele te chama para governar a eternidade com Ele. Ele não apenas te chama para ser salvo, para viver para sempre. Ele te chama para governar para sempre. Que essa palavra seja uma flecha que acerta o alvo, que transpasse teu coração e te fira a ponto de causar arrependimento em ti. No nome do Senhor Jesus, irmão. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.